Os amados irmãos em Jesus Cristo, presentes aqui na nossa igreja matriz, mais uma vez, muitas pessoas, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação de nossa paróquia, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelo serviço e pela doação de todos os músicos de nossa paróquia e também de todos os membros da pastoral da comunicação de nossa paróquia. Graças a Deus, nós chegamos ao fim de um ano litúrgico, com a solenidade de Cristo Rei. Quando termina o ano da fé, nós olhamos para quem nós servimos. Quem está aqui mais no dia a dia comigo, coordenando esta paróquia, orientando pastoralmente e espiritualmente esta paróquia, já sabe. O Padre Aloísio sempre tenta mostrar às pessoas que o foco do nosso ministério é Cristo. E se não for Ele, nós vamos desistir, nós não vamos suportar. Todos, exatamente todos, os que confundiram o seu serviço a Deus com promoção pessoal, com exaltação pessoal e não a Cristo Rei, desistiram, fracassaram. Se você se põe a cantar para se promover, você vai se fracassar. Se você se põe a comunicar para se promover, você vai fracassar. Todos os que tentarem servir-se da igreja para se promoverem vão fracassar, como Judas Iscariotes fracassou. Judas Iscariotes foi um dos que estiveram mais próximos de Jesus, mas ele queria uma promoção. Por isso, para ele foi fácil trocar Jesus por 12 moedas. Ele não tinha entendido ainda que ele estava diante do Rei do universo. Por isso, para nós que aqui estamos, nós precisamos compreender a grandeza a quem nós estamos servindo, gente. A sublimidade, a onipotência de quem nós procuramos servir. O importante é que Ele cresça, que Ele seja propagado. Ninguém como São João Batista dos nascidos de mulher. Quando as pessoas tentaram confundi-lo com o Messias, ele disse não. Ele é a luz, eu sou apenas uma seta. Ele é o caminho, eu só estou aqui para apontar Ele. E ele não se sentiu diminuído desta condição. O grande poeta inglês Shakespeare disse que se nós ficarmos expostos por muito tempo, o sol vai nos queimar. É exatamente isso que nós estamos celebrando hoje. Cristo que é Rei. Nós somos, Senhor, os teus servos, e somos servos inúteis. O sentido de inutilidade que nós celebramos hoje na festa de Cristo Rei é para dizer que o que nós fazemos por ti, Senhor, é muito pouco, infinitamente pouco diante do que o Senhor fez por nós na cruz e faz todos os dias sem merecermos. No dia em que nós acharmos que estamos fazendo bem, seja o que for, no dia em que nós nos acharmos insubstituíveis na igreja, é porque nós estamos querendo tomar o trono do Rei. O Rei é um só. Quem? Jesus Cristo. Ninguém acima dele. Portanto, queridos, o ano litúrgico se encerra olhando para o Cristo Todo-Poderoso, Rei do Universo,
As imagens medievais trazem ele sentado num trono coroado. O nosso rei é diferente. O nosso rei não usa armas. O nosso rei não mata, não é sanguinário. O nosso rei é justo. Não é só bom. Um rei que seja só bom e não pratique a justiça, ele é um bonachão. Ele vai se perder. Todo mundo vai pisar sobre ele. Não vai saber dizer não. Esse é o rei que é bom, mas não sabe ser justo. Se ele for só justiça e não tiver o mínimo de caridade, ele vai ser cruel com as pessoas. Não pode ser também só justo. Tem que ser bom. As duas virtudes precisam andar juntas: bondade e justiça. Só bondade não dá certo, vão montar em cima dele, vão fazer dele um capacho. Mas, se ele também não tiver a justiça, ele não saberá dizer as palavras duras do evangelho de hoje: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem está falando isso é o Deus de amor. Quem está falando isso é o Deus de amor. Não é um Deus de vingança, mas é um Deus de amor que não é bobo. É um Deus de amor que também é justiça. E Ele sabe por que Ele está dizendo isso. Porque enquanto tivemos tempo de fazer o bem, nós nos omitimos. O bem que eu pude fazer, eu me escondi. Por isso que Ele disse: vocês irão para o fogo eterno, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu estava preso, vocês não foram me visitar. Arrumaram desculpas. Vocês tinham condições de fazer algo por mim, mas não o fizeram. Ide para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Deus é bom, meus irmãos, mas Deus também é justiça. Não vamos nos esquecer nunca disso, porque há uma mentalidade cheia de bonacheirismo, que confunde o cristianismo com permissividade, como se Deus permitisse tudo que a gente fizesse e no final Ele fosse passar a mão sobre a nossa cabeça sempre. A verdade mesmo é que Deus é bom e a misericórdia infinita, mas Ele não é bobo. E nós não podemos brincar com Deus. A salvação é coisa séria, seríssima. Portanto, nós que adoramos o Senhor aqui, na hóstia consagrada, no altar, precisamos enxergá-lo também no mais necessitado quando sairmos da missa, quando sairmos da igreja. O maior país católico do mundo é também um país de miseráveis, e isso não é só culpa do Estado, é culpa da nossa indiferença também. É culpa do nosso egoísmo, do nosso cristianismo alienado, que só enxerga Jesus dentro da igreja, não enxerga Jesus no próximo, no doente, no preso, no pobre, no infeliz. Quando isso acontece, as igrejas ficam cheias, mas os corações ficam vazios. Quando isso acontece, o nosso povo paga promessas, não perde a missa, mas quando sai da igreja, continua a fazer maldades e atrocidades. Não é esse rei que nós servimos. Não deve ser esse rei que nós estamos servindo. Esse não é o rei dos evangelhos. O Deus que nós encontramos aqui na igreja, em cada Santa Missa, Ele está presente
quando eu saio da igreja, nas esquinas de nossa Guaratinguetá, em quem não merece, naquelas pessoas que você passa de carro e diz assim, ó, tá assim porque quis, merece, poderia ter morrido, e assim sucessivamente. São nessas pessoas que estão fora da igreja, fora do âmbito cristão, nas trevas do erro, são nessas pessoas que nós precisamos ver Jesus, sim ou não? Caso contrário, nós vivemos um cristianismo alienado. Um cristianismo alienado, que não faz nada pelo próximo, só pensa em si, num egocentrismo doentio e vazio. E eu convido a vocês a bater no peito e dizer, como Igreja Católica, nós fomos durante muitos anos assim. Durante muitos anos, nós pensamos que Jesus só estivesse dentro da sacristia, dentro da igreja. E achávamos que fazer caridade era a preocupação só do Estado, do poder público, que nós como cristãos não tínhamos obrigação nenhuma de fazer isso. Mas, quando a gente desce o olhar sobre o Evangelho de hoje, diz: toda vez que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Aí nós lembramos, Jesus, tu estavas na igreja e estás aqui também, nessa pessoa depressiva que eu passei a noite inteira dando conselhos, nesta pessoa que estava amargurada, perdendo a fé, e eu perdi, entre aspas, o meu tempo, tentando mostrar para ela que o Senhor está vivo e ressuscitado. E me permitam, queridos, contar um testemunho pessoal desse Evangelho. Em Salvador, quando eu tinha exatamente 5, 6 anos de idade, eu frequentava a pré-catequese, como era chamada, e a minha catequista de primeira Eucaristia, que esteve na minha ordenação, ela deve estar assistindo essa transmissão da Santa Missa lá em Salvador, Teresa. Ela, na catequese, contou essa história. Esse mesmo Evangelho aqui, e na linguagem infantil, ela dizia assim: crianças, Jesus está nos mendigos, Jesus está nos moradores de rua. E nós éramos crianças, ficávamos com os olhos muito atentos, olhando para ela. E ela continuava dizendo assim: Ele está disfarçado nessas pessoas. Quando vocês voltarem para casa, prestem bem atenção, porque Jesus está nessas pessoas. Meus queridos, aquilo mexeu tanto comigo. Quando eu fui para casa, que eu saí da igreja, eram uns 10 minutos, 15 minutos caminhando até a casa. Eu fui olhando nas esquinas para ver se eu via Jesus. E quando eu cheguei em casa, olha só o que aconteceu. Minha mãe estava preparando o almoço. Quando ela estava sozinha, ela fechava a porta da sala, ficava lá na cozinha. Eu entrei, pedi a bênção à minha mãe, fiquei na sala brincando e pensando na catequese. Ele está aqui, em algum lugar. Está disfarçado, mas eu vou ver ele. E de repente bateu na porta. Eu olhei pela janela da porta, minha mãe não deixava eu abrir a porta assim. Era uma mulher pedindo comida. Quando eu olhei aquela mulher, toda mal vestida, eu disse: eu sabia que era ele.
Ele veio aqui, está disfarçado, mas eu sei que é ele. Aí eu fui na cozinha, não tinha campainha, não tinha nada. Eu ouvi, porque eu estava na sala, né? A moça bateu na porta, eu quero um prato de comida. E sentou assim, no hall de casa. Aí eu falei para minha mãe exatamente essas palavras. Minha mãe, Jesus está ali na porta, pedindo comida. Na minha cabeça de criança, era exatamente aquilo que a minha catequista tinha dito e que estava acontecendo. Aí a minha mãe, como sempre fez, desligou o fogão, pegou a comida, foi, botou. E eu fiquei no cantinho olhando. Ela comeu na frente da casa, limpou o prato e deixou assim no cantinho. Minha mãe voltou para a cozinha fazer. E eu fiquei observando até quando ela foi embora. Aí depois, eu perguntei à minha mãe de novo. Ali era Jesus, não era minha mãe. E eu cresci, entrei no seminário, fiz teologia, fiz filosofia. Estou hoje com 10 anos de sacerdócio e nunca ninguém explicou para mim esse evangelho tão bem como aquela minha catequista quando eu tinha 6 anos de idade. Nunca. Porque através dela eu descobri que o evangelho não é só para ser lido, ele é para ser vivido, experienciado na nossa trajetória de nossas vidas. E não adianta a gente enfeitar achando que isso é uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, tudo para se desculpar e não ajudar o próximo. Não, ele está aqui e está lá. E se eu não fizer, eu serei cobrado um dia, porque o bem que eu pude fazer e eu não fiz é pecado de omissão. E eu prestarei contas um dia a Deus, nosso Pai, pelo bem que eu pude e eu não fiz. Que Cristo, Rei do Universo, me dê força e nos dê forças e olhos para vê-lo, não só na missa, mas sobretudo quando sairmos da igreja e em cada pessoa necessitada, por mais difícil que ela seja, Jesus está presente nela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.